Em teus braços eu vou me entregar, os meus medos eu deixo aos pés do altar, todos os planos meus hoje eu entrego a ti. Toma o teu lugar, tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda tua chuva nesse lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, Jesus. Em teus braços eu vou me entregar, os seus planos eu deixo aos pés do altar, todos os planos meus hoje eu entrego a ti. Toma o teu lugar, tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda tua chuva nesse lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva,
pronto, estamos esperando pra te encontrar. Brilha tua glória, nos envolva com teu fogo, vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos, nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos, entre tudo aqui é teu, casa está pronta, estamos esperando pra te encontrar. Brilha tua glória, nos envolva com teu fogo, vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos, nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem, eu sei. Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo Meus irmãos, queremos cumprimentá-los com a paz do Senhor e dizer aos nossos irmãos que é uma alegria poder estarmos mais uma vez entrando na tua casa para juntos nós adorarmos o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia para nós estarmos fazendo a leitura da palavra de Deus. Logo após nós estaremos orando ao nosso Deus, pedindo a Ele que venha falar conosco
através da sua doce e maravilhosa palavra. Todas quarta-feira é um dia específico para nós estarmos meditando na palavra do Senhor, mas ontem, devido a um compromisso, não foi possível que estivéssemos aqui e achamos que seria viável, bom, estarmos aqui meditando na palavra do Senhor, porque há uma necessidade muito grande de nós nos aproximarmos de Deus. O nosso Deus é aquele que cuida de nós, nosso Deus é aquele que trabalha por nós. A Bíblia diz que Deus é aquele que trabalha por aqueles que nele esperam. Queremos desde já agradecer a companhia, a participação dos nossos irmãos que sempre estão do nosso lado, têm ajudado-nos. É sempre bom saber que nós estamos juntos, né? E neste momento, então, abra sua Bíblia na carta, ou melhor, no livro de Daniel. Daniel, no capítulo de número 1. Daniel, capítulo de número 1. Os versículos de número 4 e o versículo de número 11. Gostaríamos de compartilhar algo com os nossos irmãos. E se você puder, esteja compartilhando com aquele que precisa de estar ouvindo a palavra do Senhor. Estaremos falando sobre um tema de fidelidade e vida com Deus em tempos difíceis. Daniel, no capítulo de número 1, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: jovens, em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, e instruído em toda a sabedoria, e sábio em ciência e entendido no conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus. 11. Então disse Daniel, dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azaria: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo com que se nos dê legumes para comer e água a beber. Então se veja adiante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem porção do manjar do rei, e conforme vires que haja com os teus servos. E ele, convém nisso, os experimentou 10 dias, e ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Desta sorte, os despenseiros tirou porção de manjares deles e o vinho que deviam beber, e lhe davam legumes. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonho. Meus queridos irmãos, nós estaremos orando ao Senhor neste instante. Feche os teus olhos. Nós pedimos ao nosso Deus que fale conosco através da sua palavra. Tenho certeza que Deus tem algo para compartilharmos conosco esta noite. Senhor Deus, eu quero neste instante orar pela vida de cada um dos nossos irmãos, aqueles que estão acompanhando conosco, aqueles que por algum motivo não podem estar conosco, mas nós oramos e apresentamos, Senhor. Oramos pela vida daqueles que encontram enfermos, talvez acamados em sua casa, outros hospitalizados. Queremos apresentar ao Senhor o ministério da igreja, cada um dos nossos irmãos, nossa família. Queremos apresentar os nossos irmãos que estão no trabalho. Senhor, toma a direção, Senhor, da tua igreja. Pai, mais uma vez, somos dependentes da tua palavra. Depois desses louvores que acabamos de entoarmos a ti, queremos que neste instante o Senhor venha falar conosco através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos e amados irmãos, nós estaremos falando um pouco sobre
fidelidade e vida com Deus em tempos difíceis. Nós acreditamos que a necessidade da igreja, a necessidade do ser humano, cada dia é ser dependente de Cristo. Sem a dependência do Senhor, nós jamais conseguiríamos vencer as barreiras, as dificuldades, as lutas. E nós bem entendemos que quando nós falamos de fidelidade, nós estamos falando de uma característica daquele que é fiel. Estamos falando daquele que demonstra zelo, respeito por algo ou por alguém. Mas também quando nós falamos de vida, porque eu disse fidelidade e vida com Deus, vida vai trazer algo muito importante para nós, aonde nós podemos, através de uma organização, definir, descobrir se estiver vivo ou se está vivo ou se está morto. A Bíblia há de registrar para nós que alguns pontos importantes nós podemos extrair aqui esta noite. Primeiro lugar, porque se eu falo de fidelidade, falando de uma característica daquele que é fiel, nós temos um grande exemplo. E o primeiro exemplo que nós citamos aqui diante da leitura bíblica foi Daniel, um jovem muito conhecido, um jovem que teve a oportunidade de ser usado por Deus, instrumentalizado por Deus ainda muito cedo. E claro que nós como seres humanos, é notável, nós nos acostumamos que nos momentos que nós estamos bem, nós queremos fazer tudo, queremos estar com todos, mas quando nós estamos passando por um momento de dificuldade, automaticamente nós perdemos o pique, nós perdemos o zelo, nós perdemos o prazer de viver, nós perdemos a vontade de estarmos em família, em irmãos, em amigo e etc. Ou seja, porque nós pegamos aquele momento ruim que nós estamos passando e colocamos ele bem próximo de nós, de forma que nós acabamos de deixar de lado aquilo que é melhor, o zelo, o cuidado, a vontade de continuar sendo fiel, de estar junto. E é isso que eu quero compartilhar com os irmãos aqui esta noite. Por quê? Porque dentro desse texto que nós lemos, o Daniel, o profeta Daniel, o companheiro e seus companheiros tinham uma missão. A missão esta de viver uma vida com Deus, mesmo diante das dificuldades. Viver uma vida com Deus diante das dificuldades não é fácil, meus irmãos. Por isso que eu disse no início que ter uma vida abundante, ter uma vida boa, é muito fácil você estar junto daqueles que você ama, daqueles que você gosta. Por quê? Porque a sua vida está boa. Observamos que esses três homens sendo levados para estar ali junto ao Império Babilônico, junto a esses reis, que havia vários reis. Nós temos aqui Nabucodonosor, nós temos Belsazar, nós temos o rei Dario, enfim, nós observamos que esses três jovens, eles estavam diante de uma situação difícil. Por quê? Porque serviam a Deus em sua terra, serviam a Deus junto à sua família, estava sempre ali fazendo aquilo que lhe agradara a Deus, porém agora são levados a cativeiro, são levados para ficar em Babilônia, são levados para ser liderados por uma pessoa que sequer tinha temor ao Deus verdadeiros, e sim ao deuses estranhos, ao Deus movido por ouro, por prata, por madeira, enfim. A Bíblia registra que esses três homens, ou melhor, quatro, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, esses homens fizeram a diferença, mesmo estando em uma situação difícil. Eu quero dizer uma coisa, que falando sobre fidelidade e vida com Deus, tem muitos crentes que quando a vida está boa, ele quer sempre estar na igreja, ele quer sempre ter a oportunidade, ele quer sempre mostrar o que ele pode fazer ou o que sabe fazer. Mas de repente vem uma dificuldade, de repente vem a luta, de repente vem uma situação difícil. Primeira coisa que ele faz é se retirar, é esconder, é parar, Ou seja, se deparar com algum dos irmãos ou se encontrar com algum dos irmãos,
automaticamente vai dizer: irmãos, eu parei porque eu estou passando por isso, eu desisti porque eu estou enfrentando isso. Mas como servo de Deus, no texto que nós lemos de Daniel, no capítulo de número 1, e nós vamos fazer algumas citações de outros versículos aqui dentro desse livro, o que nós observamos é que Daniel, ele não perdeu o foco. Daniel, ele não tirou a sua visão de Deus, ou seja, a sua fidelidade no momento difícil não fez com que perdesse a visão de um Deus que podia fazer algo para ele. Mas é bom lembrar a cada um de nós que, se Deus quiser fazer algo para nós, nós glorificamos a Ele, nós agradecemos a Ele. Porém, se Ele não fizer, nós também continuaremos exaltando o seu nome. O que é difícil nesse tempo, nesta era da igreja desse século 21, é que às vezes existem muitas pessoas que estão mal acostumadas de viver vindo à igreja, de estar junto da igreja apenas para querer benefício da parte de Deus, alcançar benefício da parte de Deus. Não que Deus não possa dar, não que Deus não possa realizar, não que Deus não possa realmente responder. Mas nós entendemos que Deus, ele não é obrigado a fazer nada para nós, porque o que ele tinha de fazer, ele fez, que é dar o seu filho para morrer na cruz por nossos pecados. E às vezes muitas pessoas, em busca de benefícios, em busca de alcançar alguma coisa da parte de Deus, essas pessoas acabam esquecendo o propósito de Deus. O foco é tirado de Deus, o foco é tirado do amor de Deus, da grandeza de Deus. Meus queridos e amados irmãos, o que nós observamos que mesmo naquele império, diante daquele reinado babilônico, Daniel, ele tinha um compromisso consigo, e o compromisso que Daniel tinha era de honrar a Deus. Ou seja, ainda muito jovem, sendo colocado diante de um império valioso, diante de uma pessoa de grande posição, de uma autoridade altíssima, mas ele sabia que Deus estava acima daquela autoridade. Deus estava acima daquele homem que estava à frente dele, que era até então, entre aspas, responsável por ele. O que é interessante é que no capítulo 1, do versículo de número... No capítulo 1, versículo de número 4, no versículo 11 que nós lemos, nós vamos observar que quando um dos propósitos daquele rei, Nabucodonosor, era com que Daniel tivesse o privilégio, entre aspas, a oportunidade de comer da melhor comida, do melhor banquete, a oportunidade então que Daniel tinha de estar junto dos seus servos, ou melhor, dos servos daquele rei. E Daniel estava ali dizendo o seguinte: olha, eu não quero de forma alguma fazer parte das iguarias, da comida, do banquete que é me apresentado. A Bíblia vai registrar para nós que no versículo 11, e nós lemos até o versículo de número 17, é que Daniel, ele comprometeu dentro de si, dizendo: olha, eu quero comer legumes, nós não vamos participarmos da comida do rei, e queremos que o Senhor, como responsável, fizesse um teste de 10 dias, de maneira que, nesse período de 10 dias, se nós estivermos mais magros do que os servos, os escravos que servem ao Senhor, nós então participaremos da comida do rei. Porém, nesses 10 dias, se nós estivermos melhor, se nós estivermos com a saúde melhor, então nós vamos continuar com esses legumes. E a Bíblia diz que então foi aprovado esse pedido de Daniel, porque o foco de Daniel não era o status, o foco de Daniel não era dizer: eu tenho a oportunidade de comer junto do rei. Mas a visão de Daniel, o propósito de Daniel era mostrar para o rei Nabucodonosor quem era o Deus que ele servia. Daniel não queria mostrar que ele estava tendo a oportunidade de comer a melhor comida, mas Daniel estava tendo a oportunidade de mostrar para aquele império que havia um Deus real, um Deus verdadeiro. Deixa eu dizer uma coisa para nós: qual é o propósito da igreja nesse século? Qual é o propósito da
não é mostrar que nós somos melhores do que eles, não é dizer que nós temos algo além deles, não. O foco, o propósito, o plano de Deus na nossa vida é mostrar para o mundo que Jesus Cristo ainda salva, que Jesus Cristo ainda liberta, que Jesus Cristo ainda transforma, que Jesus Cristo ainda dá vida. E por falar nisso, no dia de hoje, a Assembleia de Deus, ela comemora seus 109 anos de existência no Brasil, pregando o quê? Que Jesus salva, que Jesus batiza e que Jesus leva o homem para o céu. Porque é para isto que Deus enviou o seu Filho. Só que o Evangelho tem sido torcido. O Evangelho às vezes está sendo hoje pregado de uma forma contrária. Porque o intuito da maioria das vezes, meus irmãos, é que nós tenhamos a oportunidade de falar assim: irmãos, eu era assim, mas hoje eu tenho isso. Eu tinha um sonho de ter uma mansão, mas hoje eu tenho muito mais do que uma mansão. Hoje talvez o propósito do Evangelho está sendo invertido, porque as pessoas querem ter a oportunidade, talvez em uma festa, em um culto, para quê? Para falar para as pessoas qual é a sua vida hoje, a forma que ele vive hoje e o que ele tem hoje. Só que o objetivo do Evangelho, o plano diretivo de Deus acerca do Evangelho é dizer assim: olha, eu era pecador, perdido, eu era um homem condenado à morte, mas através de Cristo Jesus, Jesus me perdoou, Jesus me sarou, e hoje eu posso dizer que eu sou uma nova pessoa. O objetivo do Evangelho é isso. Só que muitas das vezes as pessoas estão um pensamento totalmente contrário, porque se ela passar por um momento de dificuldade, doenças, se ela passar por uma dificuldade financeira, se ela passar por uma dificuldade no seu matrimônio, automaticamente ela quer culpar quem? Deus. E na realidade não é. É que são no momento de fraqueza que nós vivemos, que nós passamos, Deus ele quer honrar a nossa vida, mostrando para aqueles que estão de fora, que mesmo em situações difíceis, nós continuamos adorando o Deus da nossa salvação. Nós temos alguns exemplos citados na Bíblia, como Jó, que a maioria conhece. Quem era Jó? Um homem rico. Quem era Jó? Um homem que possuía muitos bens. Quem era Jó? Um homem feliz. Quem era Jó? Que amava a sua família, mas um dia Jó cai num estado de dificuldade. E talvez por um momento de mentalidade pequena, eu posso dizer assim, talvez por um momento em que olha para o seu esposo e vê seu esposo num estado de calamidade tão grave, a sua mulher fala para ele: blasfema do seu Deus, e morre. Porque na realidade, qual era o objetivo da mulher de Jó? Era que ele morresse e saísse daquele estado de calamidade que ele vivia, que ele estava, ao ponto de pegar pedaços, cacos de telha e rapar, coçar o seu corpo. Ou seja, mas mesmo naquela situação, Jó manteve a sua fidelidade, dizendo: nu eu nasci e nu eu torno a voltar, mas bendito seja o Senhor dos exércitos. Meus queridos irmãos, ser fiel quando você tem uma condição financeira é muito bom. Ser fiel quando você tem uma saúde excelente é muito bom. Você ter vida com Deus quando você é chamado para cantar. Ter vida com Deus quando você, vou mostrar o dedo para mim, quando você é pastor, é muito fácil. Agora eu quero ver você ser fiel a Deus quando na sua casa não tem o que comer. Eu quero ver nós sermos fiéis a Deus quando realmente nós estamos vivendo um período bem baixo, um período bem crítico. Queremos ser fiéis a Deus quando realmente o nosso salário não consegue cair todos os meses. Queremos ser fiéis a Deus ou ter vida com Deus quando eu não sou chamado para ser pastor, quando eu não fui chamado para trabalhar na obra de Deus. Queremos ter vida com Deus, eu quero ver isso acontecer se eu não for chamado para cantar num culto, para
do Senhor, porque o intuito da salvação, do projeto de Deus na nossa vida, não é mostrar para os homens o que nós somos, mas sim mostrar para os homens quem nós éramos, da forma que nós andávamos, e todos nós andávamos desgarrados como ovelha sem pastor. É isso que diz a Bíblia. E qual é o objetivo de Deus permitir que Daniel, junto aos seus companheiros, chegasse naquele império? Era mostrar para aqueles reis que viviam banalizando aquilo que era verdadeiro, mostrar para eles que existia um Deus Todo-Poderoso. E é por isso que nós estamos aqui, meus queridos irmãos, porque agora no capítulo 2 de Daniel, nós vemos um propósito de Deus sendo realizado na vida dele, porque Nabucodonosor tem um sonho. E o que me chama muita atenção é que desde o capítulo 1 até o capítulo 5 de Daniel, vários reis com os mesmos comportamentos, todos esses reis com a mesma visão, mesmo tendo ciência, mesmo sabendo da vida de Daniel. Quem era Daniel? Quem eram os 3 companheiros que estavam com ele? Sadraque, Mesaque e Abednego, os 4 companheiros com ele. Meus queridos, sabe o que nós observamos aqui? O que aqueles reis sequer se importavam com a vida de Daniel, mas sim queria afrontar o Deus de Daniel. Eles queriam mostrar quem era Daniel, quem era o Deus que Daniel servia para todo aquele império. Por isso que Nabucodonosor tem um sonho. Primeira coisa que ele faz, chamar quem? Os astrólogos, os feiticeiros. Ele quer chamar os sábios. Só depois que alguém fala para ele, olha, existe um homem aqui, existe um jovem aqui por nome Daniel, só ele pode interpretar o sonho do Senhor. Eu não vou muito ao texto da história, mas a Bíblia relata para nós, a Bíblia mostra para nós que aquele rei, depois que Daniel interpreta o seu sonho, aquele rei exalta, aquele rei glorifica, aquele rei reconhece que realmente o Deus de Daniel era um Deus verdadeiro. Não se bastasse muito, quando você olha no capítulo de número 3, a estátua de ouro é levantada. A estátua de ouro é levantada, mesmo sabendo que Deus havia dado a Daniel o dom de interpretar aquele sonho daquele rei, e o propósito foi cumprido. Entendemos que mesmo eles sabendo de todas essas coisas, eles não pararam por aí, porque agora ele levanta uma estátua, ele cria uma estátua, e nessa estátua ele quer que os servos de Deus Altíssimos a adorem, prostrem diante da estátua erguida. E aí no capítulo de número 4, você vai ver outro fato acontecendo acerca do sonho, porque a Bíblia diz que ele teve um sonho, e nesse sonho ninguém conseguia interpretar, mas alguém fala para ele, nós temos aqui um jovem chamado Daniel, e Daniel, ele pode realmente trazer a resposta. Quando você chega no capítulo 5, você vê um outro rei chamado Belsazar. Ou seja, vai passando de um para o outro, vai passando, o comportamento é o mesmo. Agora, sabe o que me chama a atenção? Que o comportamento dos reis mudavam. Os reis trocavam-se, mas Daniel continuou da mesma forma, da mesma maneira. Deixa eu dizer uma coisa, meus irmãos. Você pode estar vivendo, passando por um momento tão difícil. Você pode realmente estar num estado de calamidade, talvez espiritual. Talvez você está vivendo um dos seus piores estados espiritual. E você talvez até reconhece isso. Você realmente até consegue dizer, realmente eu sei o estado que eu vivo. Mas deixa eu dizer uma coisa, você não pode jamais deixar que esse estado, que esse momento, ele derruba a sua fidelidade com Deus. E eu quero aqui chamar a nossa atenção, seja fiel a Deus, mantenha a sua fidelidade a Deus, independente do que você esteja passando, independente do que você esteja vivendo, independente do seu estado, talvez colocando-se espiritualmente como ruim, como fraco,
mas vou dizer uma coisa: mantenha-se fiel a Deus, porque se você manter-se fiel a Deus, eu tenho certeza de uma coisa, que Deus pode mudar a sua história, fazendo com que você seja diferente. Um outro ponto que me chama a atenção é de um certo jovem chamado José. José foi um outro jovem que, pela sua família, pelos seus irmãos, talvez naquela mentalidade assim: olha, você vai mandar em nós, você vai ser maior do que nós teremos que tomar bênção a você. Só que José manteve aquilo que Deus havia colocado no seu coração. José manteve a sua fidelidade, a sua obediência, a sua honra ao Deus poderoso. Observe que Daniel foi jogado da cova de leões, Sadraque, Mesaque e Abednego lançado na fornalha de fogo, os 3 jovens, e Daniel intercedendo por eles. Daniel não podia realmente naquele momento resolver nada para ele, mas Daniel intercedia a Deus. Eu vejo agora José. Quem era José? Um menino obediente, um menino que o pai amava, mas agora, ao contar um sonho para os seus irmãos, para o seu pai, as coisas mudaram no conceito familiar, no pensamento familiar, mas ele não mudou o seu pensamento com Deus. Jogado na cisterna, como se não se bastasse, o retira e vende como escravo para o Egito. Sendo levado para o Egito, José passou por vários estados, por vários momentos. E a Bíblia vai registrar para nós que nesse estágio que Daniel passou, nesse momento que Daniel passou, a Bíblia ela registra que José não mudou. Mas José continuou no seu propósito. Fidelidade a Deus é fidelidade. Vida com Deus é vida com Deus. E não é vida com Deus somente naquele momento bom, como eu disse no início, mas vida com Deus é constante. E vida com Deus não é de hoje para amanhã, não é da manhã para depois, mas vida com Deus é todos os dias, é diário. Ainda que pareça que Deus não esteja respondendo, mas vida com Deus é diária. A Bíblia diz que José, desde o capítulo 37 de Gênesis até o capítulo 41, olha os altos e baixos da vida de José. Porque no capítulo de número 37, Deus começa a mostrar para todo aquele povo quem era José. Mesmo sabendo que José, enfrentando aquelas dificuldades daquele povo, vivendo aquelas dificuldades de saber que alguém estava ali observando, mas ele consegue interpretar o sonho de Faraó e mudar a história do Egito. Escuta uma coisa, irmãos: Deus ele tem propósito em todas as coisas. Eu acredito que o momento que a igreja vive, o momento que a nossa sociedade vive, o mundo inteiro vive, é um momento que Deus está trazendo de aprendizado para nós. Eu tenho certeza que a sua vida espiritual pós-pandemia vai ser melhor. Eu tenho certeza que a sua vida familiar pós-pandemia vai ser melhor. Você precisa observar a etapa da vida, o propósito da vida. Claro, irmãos, nós não queríamos, nós não gostaríamos, o nosso desejo é de estarmos juntos, o nosso prazer é de estarmos reunidos, o nosso prazer é de estar comungando com os nossos irmãos. Mas eu vou dizer uma frase para você: nós não estamos reunindo, mas nós estamos unidos. Nós não estamos reunindo, mas nós estamos unidos em amor, unidos por fé, unidos por propósito, unidos para fazer aquilo que é agradável aos olhos do nosso Deus. Não é o momento da igreja de você dizer ou pensar: já que nós não estamos reunindo, então eu para mim não preciso me preocupar. Pelo contrário, desde o capítulo 37 até o 41, José provou todas aquelas etapas, todo o seu estado, todo aquele momento que ele vivenciou ali dentro do Egito. Mas você não vai ver em momento algum José questionando.
José querendo voltar, José querendo parar. Você não vai ver isso. Ainda que lá dentro da prisão, aquele pelo qual ele achou que iria socorrer, que iria ajudar, e não ajudou. Iria lembrar dele diante do rei, mas não lembrou. E ele continuou lá. Só que Deus tem as suas maneiras de trabalhar. Deus tem sua maneira de agir. Agora, o que é dependente de mim? O que é dependente de você? O que é necessário a mim? O que é necessário a você? Manter a sua fidelidade. Algumas pessoas têm deixado a sua fidelidade de lado, a sua vida com Deus de lado, e está se aprofundando naquilo que é contrário à vontade de Deus. Aí eu lamento dizer para você, aí eu lamento dizer para nós, meus irmãos, que infelizmente muitas dessas pessoas não vão conseguir suportar, vencer, passar por esse período. E quem sabe depois, será que depois essa pessoa vai conseguir ingressar novamente? Porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. A gente coloca na cabeça, já que eu errei, já que eu falhei, ninguém está nem aí para nada mesmo, vou ver o que vai acontecer. Só que isso é um pensamento enganoso que o nosso próprio adversário ele usa contra nós. Porque a partir do momento que você congregando, estando reunido em uma igreja ou não, você vai manter unidos com seus irmãos, você vai manter unidos a sua comunhão com Deus. Você estando presente junto dos seus membros, dos irmãos, você vai ser fiel, mas não estando junto, você vai continuar sendo fiel. É por isso que José, ele passa por todas aquelas etapas, mas no final, no capítulo de número 41, versículo 38, José agora é colocado como governador do Egito. A história de vida de José muda. A vida de José agora é diferente. Tempos depois, quem vai aproximar? Quem vai chegar? Os seus irmãos. Eles vão chegar para quê? Para conversar, para comprar. E aí acontece uma grande surpresa de quem viu e quem está vendo. Talvez até sem acreditar, mas é você mesmo. Quem diria? E o que é mais interessante nisso, que desde o capítulo 37 ao 41, você não vai ver José agindo de má fé. Você não vai ver José agindo com a sua família, pagando-se o mal com o mal, mas pelo contrário. Se teve uma família que foi bem sucedida naqueles anos de grande fracasso, de grande perdas, se teve uma família que foi bem sucedida, foi a família de José. Quando na realidade, se José não quisesse fazer nada por eles, iriam morrer como muitos daquele tempo morreram, porque não tinha com que comprar, e não tinha nem aonde comprar. E aí é por isso que eu quero trazer para nós, estamos falando acerca de fidelidade e vida com Deus, porque independente dos problemas, nós temos que permanecermos fiéis. Existem muitas pessoas, para a gente entender um pouco, existem muitas pessoas, irmãos, que ele até decola bem. E para quem talvez teve a oportunidade, de voar de avião, sabe que o decolar é tenso, é difícil, mas depois que decola e que ele pega o voo e vai em linha reta, que coisa bacana. Pode ter alguns momentos de turbulências ali, mas está voando, está indo embora. Quando você já está chegando ao seu destino e você vai ouvir o piloto dizendo: olha, já estamos chegando, se prepare-se, que nós agora vamos aterrissar, nós vamos descer. Significa que você decolou, significa que você voou, e significa que você está chegando ao seu destino. Mas quando decola, começa a voar e agora sai de área, significa que caiu. Porque quem não aterriza, cai. Se um avião não aterriza, ele caiu, ele desapareceu. Principalmente dos radares, da sala de controle, ele desapareceu.
E toda queda, se tratando de uma aeronave, toda queda, ela traz um grande prejuízo. Pode ser que nem todos morram, mas dependendo da quantidade de pessoas que estiver naquela aeronave, ela pode trazer ali uma grande matança. Pode ser que todos morram, mas pode ser que 2 ou 3 ou 4, dependendo do número ali, escape. O que eu quero dizer para você é que existem muitas pessoas que nesse convívio espiritual da igreja, ele decolou bem. Ele iniciou cantando, iniciou pregando, iniciou fazendo isso e não sei mais o que, decolou. E alguém pensava assim, agora fulano cresce, agora fulano vai para frente, agora a vida dele muda. Pelo contrário, as coisas mudam depois. Talvez porque entra a pessoa que quer se exaltar, se torna soberba. A pessoa se acha melhor do que o outro, na posição melhor do que o outro. Ou talvez ele não aceita um momento de uma correção, talvez ele não aceita uma palavra, talvez ele não aceita uma ajuda, e aí ele quer sair dos radares, ele quer sair dos olhares administrativos, do conselho de pastores, ou da diretoria da igreja, e aí ele começa a dizer assim, eu vou criar outros ares, eu vou para outros lugares. E aí que está o segredo. E aí é que mora o segredo. Ele sai desses radares, ninguém consegue mais visualizá-los, e aí logo depois você vai ver a queda deles. Muitos já morreram sem Cristo, muitos que profetizaram, muitos que iniciaram seu ministério, muitos que iniciou o seu cargo na igreja, e hoje desviados, distantes, mortos espiritualmente. Muitos não têm nem mais coragem para participar de um culto. Muitos não têm nem mais vontade sequer. E aproveitando esse período de isolamento, essa pandemia, está se aprofundando naquilo que é banal, naquilo que é nojento, naquilo que cheira mal diante da narina de Deus. Sabe por quê? Porque ele foi infiel, ele perdeu a sua fidelidade com Deus. E ele perdendo a sua fidelidade, ele perde a vida com Deus. Perdendo a vida com Deus, meu irmão, minha irmã, é queda, é morte. Ninguém na Bíblia, você vai ver que se desmembrou de Cristo, que deixou Cristo e foi bem sucedido. Ninguém. E não é diferente para nós. Por isso que eu estou dizendo que o segredo não está em decolar. Pode até decolar, mas o segredo é permanecer voando até o tempo de você aterrissar, até o tempo que Deus prepara para você, até o tempo que Deus prepara para a igreja, até o tempo que Deus prepara para nós. Tem muitas pessoas sofrendo, sabe por quê? Porque ele não está em busca dos interesses de Deus, mas ele está em busca dos seus interesses. Ele está em busca daquilo que eleva o seu ego, daquilo que lhe traz prazer momentâneo. E todo aquele que quer viver para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus, para buscar os interesses de Deus, meu irmão, minha irmã, você paga um preço. Você conhece muito bem a vida de José, a história de vida de José. Todo mundo gosta de falar que tornou-se governador do Egito, abençoou a sua família, honrou a sua família, deu pão para a sua família, teve um cuidado especial para a sua família. Mas começa a pensar, quando foi jogado na cisterna, quando não satisfeito, tira de lá e vamos vender para o primeiro mercenário que passar, e vende como escravo. Pensa sendo levado para a prisão, sendo ali levado na casa de Potifar, tinha tudo, talvez naquela época, para estar junto de uma linda mulher, a mulher do rei, ser famoso. Mas ele escolheu, pelo engano daquela mulher, de deixar a roupa na mão dela e fugir, porque ele sabia que muito além de um olhar de Potifar, havia um olhar de Deus. Queridos irmãos, fidelidade é tudo na vida de um servo do Senhor.
Fidelidade é tudo na vida de um cristão. Passe o que passar, venha o que vier, mas não perde a sua fidelidade. Seja fiel ao Senhor. Viva a sua vida de maneira íntegra. Aleluia. Viva a sua vida diante de Deus, mas viva com temor, viva com sinceridade, viva com verdade. Isso vai te levar a você, ou fazer com que você permaneça voando até o momento de você aterrissar. Alguns têm ultrapassado esse limite. Alguns estão em busca do seu prazer. E o que é muito interessante para a gente caminhar para encerrar é que a Bíblia registra o Evangelho de Mateus capítulo 6 e 33. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Busca em primeiro o reino de Deus. Ah, mas eu queria ser o pastor, eu queria ser a líder, eu queria ser o que estava na frente. Você não tem que querer nada, você tem que permanecer no centro da vontade de Deus. José não pediu para ser governador, Daniel não pediu para ser levado para o Império Babilônico, para ele conviver com vários reis perversos, maldosos, que não aceitavam o Deus de Daniel. E mesmo diante de todas as respostas que Deus havia dado para aqueles reis, tanto Nabucodonosor, como Belsazar, como para o rei Dario. E qual foi o fim da história da vida desses homens? Fim trágico. Nabucodonosor teve que passar um período comendo capim. Belsazar teve que ser morto, mesmo diante de um momento que queria honrar Daniel, pela uma resposta, por uma interpretação de uma frase descrita pelo próprio Deus na parede, que assustou aquele homem, mas ele não se importou com isso. Daniel disse: eu não quero honraria nenhuma do Senhor. Só que Deus aquela mesma noite matou ele. O rei Dario, mesmo diante de um decreto, diante de vários homens, várias pessoas. E aqui eu vejo um pouco de diferença, um pouco de diferença. Ele sabia que mesmo diante daquele decreto, reconhecendo o Deus de Daniel, ele viu Daniel ser jogado na cova dos leões. Ele mesmo clamou ao Deus de Daniel, pedindo que Deus o livrasse de Daniel. Pela manhã bem cedinho ele desceu correndo e foi lá onde Daniel estava e gritou com medo: ó Daniel, será que você está vivo? E Daniel falou: ó rei, vive para sempre o Deus Todo-Poderoso. Ele enviou os seus anjos e ele fechou a boca do leão e eu continuo vivo, eu continuo aqui. Sabe qual é o propósito da nossa vida, irmãos? Mais uma vez eu repito, não é mostrar para a pessoa quem somos. Tem muita gente batendo no peito, dizendo: eu sou isso, eu faço isso, eu sou aquilo, quando na realidade Deus está querendo apenas um momento que nós, como igreja, vivamos de maneira íntegra, com um coração quebrantado, um coração aberto, um coração contrito, para receber da parte de Deus aquilo que Ele tem para nós. Não viva para os seus próprios interesses, mas viva para o interesse de Deus. Porque se você viver o interesse de Deus, se nós vivermos para agradar a Deus, capítulo de número 6, 33 de Mateus, Ele pode cumprir na sua vida. Talvez você está pedindo a Deus algo, mas você não está se esforçando para isso. Você não está se preparando para isso. E você pode até dizer: ah, pastor, mas eu tenho orado há tanto tempo, tenho pedido há tanto tempo, e não sei quando é que vai haver resposta. Nunca. Porque você está preocupado em buscar os seus interesses e não os interesses de Deus. Quem busca o interesse de Deus, ele até decola bem. Ele permanece voando bem porque ele vai voar o plano de Deus, o sonho de Deus, até chegar o momento dele aterrissar no plano de Deus. Para nós terminarmos, eu quero dizer uma coisa.
Nós não estamos reunindo, mas nós estamos unidos. Unidos com o propósito de quê? De guardar aquilo que nós temos aprendido. Eu quero acreditar que você tenha aprendido, que nós tenhamos aprendido algo da parte de Deus. Aproximadamente 4 meses, quantas coisas nós podemos extrair deste período. Mas infelizmente, quantas pessoas que entraram pelo caminho do declínio, da perda, do distanciamento de Cristo, quantos? Muitos. Mas aí eu quero dizer uma coisa para nós, o que João registra, no capítulo 4, quando aquela mulher, ela vai tirar água, e ela encontra com Jesus. Eu não vou na história porque você conhece. Mas a irmã Damas estará louvando a Deus com louvor, e eu quero concluir dizendo uma coisa para que você continue sendo fiel. Existem muitas pessoas, muitos crentes da atualidade, que ele não vive mais unido com a sua igreja, em comunhão com a sua igreja. Ele não vive. Ele vive por um momento difícil, ele enfrenta uma barreira difícil, e aí sabe o que acontece? Ele não consegue beber água de uma só fonte. E eu vi uma frase muito interessante esses dias, que quando você prova de muitas fontes, você não sabe qual é a fonte verdadeira. Quando você tira a água de várias fontes, você não sabe qual é a água boa. E na maioria das vezes, quando você pega água em várias fontes, você pode estar tomando uma água suja, uma água contaminada, e você não percebe. E você não percebe. Significa que quando você se preocupa em tirar, em tomar água de várias fontes, você ainda não conheceu uma fonte verdadeira. E nós estamos aqui hoje para dizer uma coisa para você, irmãos. Poderia estar em casa. Nós temos nossos irmãos que têm nos ajudado sempre aqui conosco. Os irmãos podiam estar em casa descansando. Mas qual é o objetivo de estarmos aqui? Porque às vezes lá no meu quarto, às vezes na minha casa, eu estou preocupado com o que você está alimentando, com o que você está comendo. Daniel tinha a oportunidade de comer o melhor daquele rei Nabucodonosor, mas ele disse: eu quero o que é simples. Porque não é que vai me dar a vida, não é a carne, não é essa comida, não é essa iguaria do rei. O que vai me sustentar é a minha conectividade com Deus. Ele vai me sustentar e ele vai fazer que eu mostre para o rei que ele é verdadeiro, que Deus é verdadeiro. Talvez você está comendo muito, mas come um pouquinho aqui, come um pouquinho ali, e você agora está perdido, você não sabe quem é certo, você não sabe o que é bom. E tem algo que eu sempre gosto de dizer, que você, o seu corpo, ele será resultado daquilo que você come. A sua saúde é resultado daquilo que você come. Talvez o médico vira para você e fala: olha, eu aconselho que você reduza a alimentação. Eu aconselho que você tire a carne de porco. Eu aconselho que você pare de comer carne de boi. Eu aconselho que você pare de alimentar à noite. Só que você olha para o seu estado e fala o quê? Eu gosto, eu quero. E porque você gosta e porque você quer, você continua da mesma forma. Mas e o resultado? Será ruim. E o resultado não vai ser o bom. Não vai ser aquilo que o médico espera de você. Eu termino dizendo uma coisa: alimente-se de coisas boas, porque se você alimentar de coisas boas, seu corpo terá uma saúde espiritual boa, uma vida espiritual boa. Se você alimentar, se você beber de uma água verdadeira, de uma fonte verdadeira, meu irmão, minha irmã, igreja de Cristo Jesus, a sua vida não será a mesma. Você não vai viver os seus planos, você não vai viver os seus sonhos, você não vai buscar os seus interesses, mas você vai buscar os interesses de Deus, você vai viver o sonho de Deus, você vai viver o projeto de Deus. Ainda que nós venhamos a perder a saúde, ainda que venhamos perder
a vida financeira, a riqueza, o dinheiro. O que nós não podemos perder é a vida com o Todo-Poderoso. Tem gente que está sendo levado, talvez, por um desejo tão ambicioso por aquilo que é terreno, por aquilo que é passageiro, mas está esquecendo de buscar aquilo que é do reino. E eu termino dizendo: aproveita esses dias para você crescer, porque tem muita gente aproveitando o dia mal para crescer, mas tem muita gente aproveitando os dias mal para esconder. Alguns aproveitam esse momento para crescer. Tem surgido muitas novas empresas, tem surgido muitos novos empresários, tem surgido. Mas por outro lado, tem surgido muitas empresas falidas, muitas empresas em estado de decadência. Tem gente aproveitando esse momento para aproximar da sua esposa, da sua família, mas tem muita gente distanciando da sua casa, distanciando dos seus filhos, distanciando da sua família. Aproveita o dia mal para você crescer. Como, pastor Juliano? Eu termino aqui. Entra no teu quarto, fala com Deus. Viva com Deus. Daniel viveu um dia mau, mas ele fez desses dias maus o melhor, para mostrar para aquele império que Deus é Deus sobre todas as coisas. Sadraque, Mesaque e Abednego podia ter oportunidade de adorar aquele Deus, aquela estátua, mas ele pensou o seguinte: eu não vou apostar, nós não vamos adorar. Aumente a fornalha, faz o que o Senhor quiser fazer, rei, porque se o meu Deus quiser, Ele nos livra da fornalha, também pode nos livrar da tua mão, se Ele quiser. Agora, se Ele não quiser, nós vamos morrer queimados. Mas eu não vou perder a minha fidelidade com Deus, eu não vou perder a minha vida com Deus, eu não vou perder a minha comunicação com Deus. Aproveite esse dia, aproveitem esses momentos, fazendo esses dias maus dias melhores. Avalie como você está agora, avalie como você está vivendo agora, avalie agora e pense como será daqui mais 30 dias, pense como será daqui 60 dias. Do jeito que você está andando, do jeito que você está vivendo, do que você está comendo, será que você pode extrair bons resultados? É você que está dizendo, é você que vai responder para você mesmo. A irmã Dama estará louvando a Deus com mais um louvor. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar por você. Nós precisamos estarmos mais do que nunca unidos em amor, em fé, em fidelidade. Não podemos reunir-nos, mas podemos estar unidos. Converse com o seu irmão, ore pelo seu irmão, ore pela vida dele. Diga a você: ore por mim, ore pela minha família. Nós precisamos de você. Eu não tenho esquecido de vocês, pelo qual quero e vamos estarmos aqui sempre, pedindo a Deus uma palavra para que chegue de encontro com as nossas necessidades. Após esse louvor, nós estaremos orando e agradecendo a Deus. Tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh,
tem sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, cala as montanhas pra mim. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, cala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, cala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou por mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, estaremos orando, agradecendo a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui. Que o Espírito Santo de Deus te dê força. Que o Espírito Santo de Deus continue guardando a sua vida, a sua casa, a sua família. Passe o que tiver que passar, mas mantenha a sua fidelidade a Deus. E por falar em fidelidade, eu quero agradecer você, meu irmão, minha irmã, que tem contribuído para a obra do Senhor, tanto financeiramente, quanto às vezes de forma indireta, está orando, tem intercedido a Deus. Nós temos aqui alguns irmãos que sempre estão do nosso lado, nos ajudando na realização destes cultos online, que não tem sido fáceis, né? Graças a Deus, louvamos a Deus por isso. Mas eu quero agradecer aqui esta noite nosso irmão Alisson, que tanto tem cooperado conosco, tem nos ajudado, tem feito, como diz o outro, da tripa ao coração, tudo para ajudar na realização deste culto. Também nesta noite nós temos aqui a irmã Damaris, que Deus em Cristo abençoe, muito obrigado.
que Deus continue abençoando vocês, sabendo que aquilo que vocês têm plantado, estão plantando para herdar, para ter da parte de Deus a recompensa. Vamos orar, agradecer a Deus. Vamos orar pelo nosso país, irmãos. Vamos orar pela nossa nação, orar pelo nosso presidente da República, por todos aqueles que compõem aquela mesa, aquelas cadeiras, né? Deputados, senadores. Orarmos também pela nossa cidade, pelo prefeito de Ouro Preto, cidade próxima aqui, Mariana. Continuamos orando para que Deus continue fazendo o melhor para nós. E enquanto durar, né, esta pandemia, nós precisamos também durarmos na presença do nosso Deus. Permitindo Deus, nós estaremos aqui quarta-feira que vem no estudo bíblico, tá bom? Quarta-feira que vem nós estaremos aqui de volta em nome de Jesus. E no domingo à noite também nós estaremos aqui cultuando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Feche teus olhos. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado por os irmãos estarmos junto conosco. Senhor Deus, eu quero agradecer por esta palavra. Eu quero agradecer pela vida de cada um dos nossos irmãos. Pai, nós provamos da fonte, da água verdadeira que é o Senhor. Pode surgir todas as outras fontes, mas nós sabemos diferenciar a água boa, a água perfeita, a água que vai nos trazer vida, que és o Senhor através da tua palavra. Deus, eu quero agradecer pela vida de cada um dos irmãos que acompanharam conosco, que estiveram conosco esta noite. Quero agradecer, Senhor, nosso irmão Alisson, nossa irmã Damaris, por estar aqui, cooperando conosco, nossos irmãos de casa, que também adorou ali juntamente conosco, através deste vídeo. Ó Deus, dá saúde aos nossos irmãos. Abençoamos, ó Pai, através do poder que há no teu sangue, a cada um destes, ó Pai, que teu Espírito Santo lhe traga saúde, lhe traga paz, que teu Espírito Santo lhe traga alívio, que teu Espírito Santo traga socorro para milhares e milhares de pessoas que precisam. Olhamos pelo nosso país, olhamos pelo presidente da República, oramos pela Câmara de Deputados, de senadores, o STF, enfim, meu Deus, toma a direção da nossa nação. Sabemos, ó Pai, que se for para cumprir a tua palavra, nós só te pedimos que nos dê força, nos dê sabedoria, nos dê graça, para que nós possamos viver, sobreviver nesse momento tão difícil que nós estamos passando. Toma este país nas tuas mãos, toma esta nação nas tuas mãos, é o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Estenda suas mãos, que o perfeito amor de Deus Pai, as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a igreja de Cristo Jesus, não sendo só hoje, mas para todos sempre, que nós dizemos amém. Deus abençoe em nome de Jesus.